Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, todo o discurso dele... Não era o fim. Não era o fim. Todo o discurso dele é: eu vou voltar. Na segunda vinda, Jesus desce com a igreja para a terra. O arrebatamento é invisível. A segunda vinda, todo olho verá. Existe a trindade divina, não tem? Tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem a trindade satânica. Que é? Quem é o antideus? Satanás. Satanás. Anticristo. É o anticristo. E o Espírito Santo? Falso profeta. Entendeu? E a Bíblia fala dessa trindade. Fala que eles vão se levantar e nesse período, durante 7 anos, o anticristo vai ter o poder para governar o mundo inteiro. No final, o papel de Cristo é tanto de cordeiro quanto de leão. Ele é de cordeiro porque ele é aquele que morre para tirar os pecados, mas ele é de leão porque ele vem para julgar a terra. Mas vamos falar da segunda vinda, podemos falar? Porque o próprio Jesus falou da segunda vinda. Quem mais falou sobre a segunda vinda? Olha, todos os apóstolos falam da segunda vinda. Pedro fala muito da segunda vinda. Paulo fala muito da segunda vinda. João escreveu o Apocalipse. Exato. Fala da segunda vinda. Gente, se você eliminar o aspecto profético da Bíblia, você tira 40% da Bíblia. Jesus falou muito sobre a segunda vinda. Então, tem muita gente... É importante você explicar isso, ô Vilela. Eu acho bacana a tua pergunta. Porque tem gente que fala, não, vamos falar só da salvação, porque falar da segunda vinda a gente não entende muito, não sabe quando é. Mas eu te pergunto uma coisa, você está assistindo uma novela. Você gostaria de parar no meio da novela e não ver o fim? É claro que não. Um filme. Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, todo o discurso dele... Não era o fim. Não era o fim. Todo o discurso dele é: eu vou voltar. E aí, não só quando ele morreu e ressuscitou, antes disso, ele já falava. Mas ali ele deixa claro que ele vai voltar. Entendeu? Lá em Mateus 24, 25, no chamado sermão profético, as últimas palavras de Jesus foi sobre a volta dele. Ele fala: assim como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ele promete que ele vai voltar. Lá em João capítulo 14, está na ceia, né? Na última ceia, você deve ter ido lá no cenáculo, lá em Jerusalém. Será? No Monte Sião, deve ter ido. Ah, sim, Monte Sião. Perto ali do túmulo de Davi, Tá. sabe? Em cima, você deve ter subido ali, né? Aquele lugar onde tradicionalmente dizem que é tanto a última ceia como o lugar onde desceu o Espírito Santo. Que era uma casa que foi emprestada por um amigo de Jesus. Ele era provavelmente um essênio. E o bairro dos essênios era ali o Monte Sião. Bom, por que eu estou dizendo isso? Alguma coisa eu ia falar que me fugiu. Hoje a minha cabeça... O que você perguntou mesmo, Eu perguntei dos sinais, né? Quem falou... Não, mas o que eu você queria falou dizer... dos apóstolos, que já estavam avisando. Então, Aí falou da Santa Ceia, que foi nesse local. bom, Monte Sião. Jesus ele deixa claro que ele vai voltar. Por exemplo, lá no Monte das Oliveiras, quando ele começa a subir, os discípulos começam a ficar assim maravilhados. O anjo fala para eles: por que vocês estão assim tão maravilhados? Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer aqui. Então está falando da volta dele. Então, Jesus, ele deixa claro que... lembrei. Obrigado, meu Deus. Porque era um argumento tão importante, ele fugiu, né? Tem que ficar um pouco mais atento, que às vezes eu estou perdendo aqui. Na última ceia, que está lá, que está expresso lá em João capítulo 14, tá aquele peso, né? Aquele peso, os discípulos estão vendo que a coisa provavelmente vai morrer. E aí ele começa um discurso lindo, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lhe teria dito. Eu irei, prepararei-vos lugar e voltarei para vós outros, para que onde eu estiver, vós estejais também. O que Jesus está dizendo para os discípulos? Eu estou indo embora, mas eu vou voltar. E eu vou buscar vocês para estarem comigo. Ele está falando do arrebatamento. Então,
Jesus ele já começou a preparar os discípulos, porque ele estava achando que ele ia implantar o reino naquela hora. Né? No sermão de Mateus 24, eles estão primeiro lá na região do templo, né? E os discípulos olhando aquela coisa maravilhosa, e eles falaram, nossa Jesus, que construção maravilhosa, né? E Jesus falou, pois é, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele está profetizando o que aconteceria mais ou menos uns 37 anos depois. Porque em 70 depois de Cristo vieram os romanos e destruíram o templo. Só que aí eles falam, mas como assim? Quais são os sinais que hão de ser da tua vinda? Porque ele já está ali falando para eles que ele vai embora. Aí ele começa a dar os sinais. E na hora que ele começa a dar os sinais, ele fala de sinais da natureza, ele fala de sinais geopolíticos, de guerra contra guerra, ele fala de apostasia, de engano. Cuidado, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Entendeu? Ele começa a dar os sinais, e Vilela, hoje nós estamos vivendo numa época em que tudo está acontecendo. Quero até permitir aqui esse espaço e dizer que no dia 16 de outubro eu vou dar uma aula grátis no meu canal do YouTube, Lamartine Pozzella. É uma masterclass, a aula mais completa que eu já fiz. Eu contratei um cineasta para fazer, é uma coisa extraordinária. Sobre as 7 tendências que nós temos no fim dos tempos. E detalhe, sempre houve esses sinais. Algumas vezes tinham mais uns do que outros, agora está tudo acontecendo junto. Esse ano de 2023, eu nunca vi um ano igual a esse. Ah, é? Não, nunca vi um ano com tantas catástrofes que estão acontecendo. Olha, fogo em tudo quanto é lugar. No Canadá, no Havaí, gente, coisa de louco. Incêndios. Entendeu? Incêndios na Europa. Falei do Canadá já, né? Terremotos em tudo quanto é lugar, cara. Enchentes aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, nós tivemos o que eles estão chamando de a maior catástrofe ecológica de todos os tempos no Brasil. Então, assim, nós estamos tendo assim muitos sinais que estão acontecendo e todos ao mesmo tempo. Então, tá chegando a hora. Você não pode dizer exatamente quando, porque Jesus proibiu, ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele disse que era para você observar os tempos e as estações. E os sinais no Mar Morto? Sim, esse é maravilhoso também. No final dos tempos, o livro de Ezequiel diz que o Mar Morto, isso também é uma profecia linda, porque ele diz que o Mar Morto, ele voltaria a ter água potável, a ter água doce, inclusive peixes iam nadar nele e coisa e tal. Agora, detalhe, Ezequiel fala que a parte norte seria assim, mas a parte sul continuaria salgada. Agora, Ezequiel foi um profeta do exílio, nós estamos falando aí de 2.600 anos atrás. Naquela época, não existia parte norte do Mar Morto. Era tudo uma coisa só. É uma coisa só. 50 anos atrás era uma coisa só. Quando é que o Mar Morto se dividiu em 2? Depois que Israel voltou para sua terra e começaram ali prosperar, muita gente começaram a usar a água do mar da Galileia, o Mar Morto começou a secar. E na hora que ele começou a secar, ele se dividiu em 2. Hoje, inclusive, tem um canal que eles fazem entre a parte norte e a parte sul para que a parte sul não seque completamente. Mas se você olhar até na imagem do satélite, viraram 2 corpos de água. E detalhe, na parte norte começaram a aparecer, veja, a água do Mar Morto está descendo cada vez mais. Então isso significa que já há centenas de metros de um lado e de outro, onde havia água, não tem mais água. O que acontece? Aquela pressão daquela água sobre aquela terra não existe mais. Então, do subterrâneo, começaram a aparecer crateras com água doce, que começou a pressionar para fora. Não tem mais o peso da água empurrando para baixo, a água começou a vir de baixo para cima. De baixo. Hoje já tem mais de 9.000 crateras, chamadas de bolaines. Essas crateras de água doce, algumas são
gigantescas, já tem peixes nadando. Então, a profecia começou a se cumprir. Ainda diz lá no livro de Ezequiel que águas que correm debaixo do trono, provavelmente da fonte de Gihon, quando houver o terremoto que Cristo descer, vai descer pelo Vale de Cedron, como diz Ezequiel, e vai entrar pela parte noroeste do Mar Morto, e a água vai ficar doce. E ali vai ter nas margens vegetação, árvores. Hoje, nós estávamos agora em Israel, o ônibus parou, tinha famílias de viadinhos comendo ali, já está aparecendo vida ali num lugar que era totalmente desértico. Então, assim, as profecias começaram a dar sinal, sem contar as outras do ponto de vista geopolítico. Por exemplo, a guerra... Por exemplo, o livro de Ezequiel é lindo, né? No capítulo 36, Deus fala que vai trazer o povo de Israel de todas as nações da terra de volta para sua terra. Detalhe, ele não pode estar falando do exílio babilônico, que aconteceu aí no 6º século antes de Cristo. Por quê? Porque ele está falando que ia trazer o povo de volta de todas as nações. Então ele estava falando do exílio que aconteceu no ano 70 e depois no ano 135, quando o imperador Adriano expulsou os judeus e eles não puderam mais ficar na terra. Deus está falando, eu vou trazer o povo judeu de todas as terras de volta para a minha terra, e eles nunca mais vão sair de lá. Então em 1948 se cumpriu essa profecia. Muita gente dava risada, dizendo, impossível, isso nunca vai acontecer. 37, Ezequiel tem a visão do vale de ossos secos. Deus leva Ezequiel numa visão para um vale terrível, seco, cheio de ossos. E Deus fala para ele, Ezequiel, o que você está vendo? Um vale de ossos sequíssimos. Eles podem reviver? Ezequiel falou, Senhor, tu sabes. Aí ele disse para Ezequiel, profetiza ao vale de ossos secos. Voltem à vida. Aí ele profetiza. Aí começa a ver um barulho. Plim, 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 plim. Começa a ouvir osso batendo com osso. De repente um osso daqui vem, junta com outro aqui e começou a juntar juntas, carne, pele e de repente aparece um exército de pé. E Deus fala assim, esse exército é o meu povo, é a nação de Israel. Eu vou revivê-los. Agora, detalhe, o que aconteceu na época do Holocausto? 6 milhões de judeus foram mortos. E como eles eram encontrados muitas vezes em valas de ossos secos. Essa visão de Ezequiel 37 é a visão do Holocausto. Por causa do Holocausto, por causa do vale de ossos secos, o mundo ficou abismado. O mundo falou, meu Deus, não pode acontecer isso de novo. E aí a ONU, em 1947, em dezembro, decide voltar a partilha entre uma solução de 2 estados, né? Um estado palestínico e um estado judeu. Israel aceitou e os muçulmanos não aceitaram. Mas a moção foi aprovada, inclusive com o voto de Minerva do brasileiro Oswaldo Aranha. A ONU aprovou, mas não fez acontecer. No dia 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion junta uma série de pessoas, umas 300 pessoas ali na casa dele, e ele faz uma transmissão de rádio dizendo, hoje nasce Israel moderno. Como diz as escrituras, em Isaías, pode uma nação nascer num dia? E Deus fala, pode. Assim será com Sião. E assim foi que aconteceu. No dia seguinte, estourou a Guerra da Independência. Uma guerra em que os judeus tinha minoria, não tinham armas, não tinham pessoas preparadas para lutar e venceram a guerra. Em 1 ano e meio aproximadamente, eles conquistaram mais território do que eles tinham na partilha. Só que aquilo que você conquista por guerra é teu. Então Deus permitiu aquilo porque ele estava devolvendo de volta aquela terra para o povo dele. Ele prometeu em 36 que ele ia trazê-los, trouxe. No 37 ele mostra como ele ia trazê-lo. Depois de um holocausto, vales de ossos secos. Quando o mundo fala, não, esse povo não pode mais nada. E Deus fala, esse é o meu povo.
e eu vou revivê-los. Cara, você foi para Israel. É extraordinário, é uma nação inigualável. Uma inigualável. Tudo aquilo que você vê no deserto, sabe, florescendo, plantações. Tem profecia dizendo que o deserto iria florescer. Agora, não, mas isso foi o homem, irrigação gota a gota. Não interessa, Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Agora vem o 38 e fala de Gog e Magog. Que é, se você pega lá, todas aquelas nações que virão contra Israel, que vão atacar Israel, são as nações que estão aí. Gog, Magog é Rússia. Pérsia é Irã. Então tá tudo ali. Turquia, Rússia. A China também ou não? China não está lá, embora alguns afirmem que Magog também é China. Império do Leste, alguma coisa assim, não tem alguma coisa? Isso é no Apocalipse, é outra coisa. Tá. Mas essa guerra de Gog e Magog é uma coisa tão extraordinária, porque se pegar o Flávio Joséfo, ele fala que os Magogians são os sítios. Quem são os sítios? Ou citas, como está na Bíblia? É o povo das estepes, é a Rússia. Então, quando você pega... Eu tenho um vídeo no YouTube, se alguém quiser, tiver interesse de ver quem é, porque lá eu falo cada um daqueles nomes diferentes, eu mostro historicamente quem é. Entendi. Entendeu? Todas as nações que estão lá e que a Bíblia diz que vão invadir Israel são aliadas hoje. E contra Israel. Agora, detalhe, Vilela. Detalhe. No tempo em que Ezequiel escreveu, quem foi o povo que permitiu que Israel voltasse da Babilônia? Foram os persas. Ciro, o grande Ciro, imperador persa, foi ele que destruiu a Babilônia e foi ele que permitiu que o povo judeu voltasse. Então ele é um grande aliado. Só que esse Ezequiel, quando ele profetiza para o que vai acontecer no futuro, ele diz que os persas serão inimigos. E quem é o maior inimigo hoje do Irã? Desculpe, de Israel. Irã. É o Irã, não tem outro inimigo. Agora, alguém vai dizer, não, mas hoje o Putin está fazendo acordo com Israel. Agora, tem até um amigo que é judeu, né, que um colega, nem o conheço pessoalmente, mas é uma pessoa que me segue, diz que gosta muito de mim. Um dia ele me questionou. Ele falou, escuta, mas o Putin está fazendo acordo com Israel, tá tendo uma boa relação. Eu falei, meu amigo, não estou dizendo que é o Putin, eu sei quando vai ser. Eu só estou dizendo que em algum momento você pode ter certeza que a Rússia vai se voltar contra Israel e vai invadir, juntamente com todas essas nações. Aí eu até falei, assista o meu vídeo que você vai ver. Aí ele, não sei se assistiu, mas ele falou que iria ver. Então, assim, o que eu vejo do ponto de vista futurístico para Israel, eu vejo um momento em que Israel está se tornando cada vez mais, eu não diria indefeso, porque Israel é muito poderoso, né? Israel tem tecnologia, eu acredito que tem bomba atômica, eles não dizem que tem, mas todo mundo sabe que tem, né? Mas eu acredito que esse apoio econômico, esse apoio incondicional que os americanos dão para Israel, um dia vai fraquejar. Porque quem vai dar a vitória para Israel, segundo Ezequiel 38, é o próprio Deus. E vai ser uma vitória cachapante, vai ser uma vitória extraordinária. Mas isso tudo está no futuro. Agora, o que vai acontecer com o mundo em relação à vinda de Jesus? O próximo evento que virá é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja... Antes da segunda vinda? Antes da segunda vinda? Não, a segunda vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra. Tá. O arrebatamento, ele é nos ares. A igreja sobe. 1 Tessalonicenses 4 diz que a igreja sobe. Fala, primeiro, os mortos ressuscitarão em Cristo e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele para o encontro com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, Jesus desce com a igreja para a terra. O arrebatamento é invisível. A segunda vinda, todo olho verá. Tá. E aí, entre as duas coisas, vai ter a grande tribulação, que é um pau que vem para o mundo inteiro, vai ser o anticristo, a dominação. Ligamos o ar aí. Ligaram o ar? É, esse barulho é do ar. Será que é um caminhão aí? Então, assim, essa é
Esse é um período também extraordinário, né? Porque muita coisa vai acontecer e muita gente me pergunta: e aí, quem é o anticristo? Quem são os 144 mil? Quem são as duas testemunhas? Porque tem tanta gente envolvida nesse período que vai, então, o futuro... Assim como... Porque é uma cópia tosca de Cristo, né? O anticristo. Então vai ter um profeta que vai profetizar a vinda do anticristo, ou não? Como teve... Ó, existe a trindade divina, não tem? Tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem a trindade satânica. Que é? Quem é o antideus? Satanás. Satanás. Anticristo... É o anticristo. E o Espírito Santo... O falso profeta. Entendeu? E a Bíblia fala dessa trindade. Fala que eles vão se levantar e nesse período, durante 7 anos, o anticristo vai ter o poder para governar o mundo inteiro. No final desses 7 anos é que Jesus vem e acaba com tudo, né? Aí vai ter o milênio, e depois, no final do milênio, Satanás é solto de novo, e no final de tudo, Cristo vem governar sobre a terra. Aí não haverá mais choro, não haverá mais maldição, não haverá mais doença, não haverá mais morte, e nós teremos a vida eterna, e o Senhor vai governar com um cetro de justiça, de paz e de misericórdia. O que vai acontecer é maravilhoso. Agora, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que se prepara para isso. Tá tudo acontecendo. Cara, você pensar bem, o FDA esse ano já autorizou que o Elon Musk comece a colocar chip em seres humanos. Eu vi essa notícia aí. No cérebro. Do primeiro teste. Como a Bíblia diz, na testa e na mão direita. Eu tenho um amigo lá em Israel, na verdade ele é amigo do Guto, que é meu amigo, e ele estava contando pro Guto, que o Guto foi lá fazer uma visita para ele, e falou: cara, ele é judeu, ele nem sabe dessas coisas. Ele falou assim: eu tô horrorizado. Guto, por quê? Não, porque outro dia veio um cara aqui, foi comprar um negócio, na hora de pagar, eu falei: como você vai pagar? Cartão de crédito? Ele falou: não. Pôs a mão assim, desse jeito que eu tô te mostrando, já tinha em cima do leitor. Do leitor, e o leitor leu. Então já estava chipado, cara. Então hoje na Suécia já tem muitas pessoas dizendo: eu quero, eu quero, eu quero. Agora, a Bíblia diz em Apocalipse que quando chegar a hora da marca da besta, eu já te falei, né, do 666, que na minha opinião é a internet. Na hora que chegar, a Bíblia diz que o falso profeta vai obrigar que todos, grandes e pequenos, pobres e ricos, escravos e livres, tenham uma marca sobre a sua na testa e na mão direita, e que aqueles que não tiverem não poderão nem comprar nem vender. E fala dessa marca que o número dela é o 666, né? Que na minha opinião 666 é o Vav, 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 que é o www, né? Porque o Vav é o número 6 na língua hebraica. E o Vav, quando você escreve o www em hebraico, é www, é Vav, Vav, Vav. Portanto, 666, né? Então, assim, tá tudo caminhando. Olha que coisa interessante. Muita gente me pergunta, eu digo que tem alguns candidatos, né? Alguns falam: quem que é o anticristo? Tem gente que fala que é o Bill Gates, outros falam... Trump pode voltar, pode ser ele. Eu até brinco, né? Que o pessoal fala que o Jared, que é o genro do Trump, pode ser. Eu falei: tá mais para Trump do que pro Jared. Porque quando a Bíblia fala que o anticristo tem boca grande... que não respeita as mulheres, eu falei: cara, não, e outra, só falta dizer que ele tem topete. Vamos fazer um exercício aí. Eu acho difícil ele voltar, mas se ele voltar, ele tem uma boa relação com o Putin. Ou seja, ele acabaria a guerra. Traria uma paz aparente, que tem tudo a ver com... Não, e quem que estava fazendo esse acordo? Exatamente. Não, mas aí as pessoas dizem: mas é o Jared, porque o Jared que é judeu. Não, mas... Cara, eu sei lá. Tem alguns candidatos, né? Você pega, por exemplo, do ponto de vista de controle. Esse Elon Musk, cara, eu fico de olho nele. Exato. Cara, você sabe que ele tem mais satélites que a grande maioria dos países do mundo? Sim. Ele, a Neuralink, ele sozinho. Agora, os satélites... Starlink. Neuralink desculpa, Neuralink é Starlink. Starlink. Esses satélites, por exemplo, controlam o GPS. E o GPS controla o mundo. GPS controla banco, GPS controla as rotas de avião, tudo, né? GPS controla o tempo, controla tudo. Se você acaba com o GPS, o que acontece com o mundo? Volta para a idade da pedra. Então ele controla os ares já. As armas,
Mas ele controla agora as relações sociais. O Twitter não é mais Twitter, agora é o X. Olha o Twitter. Né? Virou o super aplicativo X, que quando ele comprou tinha 550 milhões de pessoas. E o objetivo dele é alcançar em 4 anos 4 bilhões de pessoas. Ah, é? E vai ser um super aplicativo, que vai ter tudo nesse aplicativo. Você vai pagar as contas bancárias, você vai ter nesse aplicativo, por exemplo, um Netflix da vida, as coisas. Tudo. Vai ter tudo. É um super aplicativo, uma coisa só. Um cara vai controlar a economia do mundo, de metade da economia do mundo. E agora ainda vai meter chip dentro das pessoas? Ei. Controla os céus, controla as relações, a economia e vai controlar o que vai dentro. Eu não sei se você viu a propaganda que ele estava fazendo. Não. Dizendo assim, que coisa boa você manter as suas memórias que você porventura esqueceu com facilidade para acessá-las. Porque esse chip, né, ou esse nanorobô, esse dispositivo, a pessoa vai armazenar lembranças. Então se o cara está com um Alzheimer, está começando a esquecer as coisas, ele vai ter condições de acessar as memórias. Cara, quem não vai querer uma coisa dessa? Imagine quando começar a acessar a internet pelo pensamento. Se 666 é o número da besta, Paquito é 333. Por quê? Que é meio besta. Por essa você não esperava, hein, Paquito? Então, assim, tem alguns caras. Existem muitos nomes interessantes, né? Por exemplo, Emmanuel Macron. Por quê? Emmanuel é o nome de Jesus. Ah, é? Uai, Emmanuel? o anjo Gabriel disse para Maria que o nome dele seria Emmanuel, que significa Deus conosco. Imano, conosco. El, Deus. Deus conosco. O cara chama Emmanuel Macron. Deus grande, de macro, de grande, do grego. Esquisito também. Tem vários aí que tem. Outro dia eu estava pensando, falei, pode ser que não seja nenhum desses. Eles sejam só os apóstolos do anticristo. Caras que estão usando, dominando em áreas específicas para depois chegar e preparar o ambiente para o futuro anticristo. Falam do próximo Papa também, né? Na minha opinião, o Papa não pode ser, né? Embora os adventistas digam... Por quê? Porque o anticristo, ele vai ser um líder político. Sim. Mashiach, ou Messias, é a palavra ungido. Tá? A palavra Mashiach, da onde vem Messias, que é Cristo. Cristo é a palavra grega que traduz Messias. Então o que significa Cristo? Ungido. Mas ungido para quê? Ungido para ser rei. Porque esta era a palavra que se usava, porque os reis que iam ser reis, eles tinham que ser ungidos com óleo, derramava sobre eles e tal. Então, o Cristo, porque um dia ele vai governar sobre o mundo, o rei do mundo. O anticristo vai ser um líder político. O falso profeta, que é a besta que subiu da terra, lá no livro de Apocalipse capítulo 13, a figura dele é de tem a cara de cordeiro e tem 2 chifres. O cordeiro é o animal do sacrifício, portanto ele é um sacerdote. E ele que vai dizer para o mundo que as pessoas vão ter que adorar a besta, a primeira, que é o anticristo, e a sua imagem. Então, na minha opinião, o anticristo não pode ser um papa. Poderia ser um falso profeta. Tá. Mas se não for um papa, vai ser um líder religioso poderoso. Então, está preparando o mundo, né? Nós estamos vendo aí o mundo se preparando para a Agenda 2030. Você já ouviu falar sobre isso? Não, o que é? Da ONU, a Agenda da ONU. Ela tem 17 itens, diretrizes que eles querem mudar. Já ouviu falar do reset econômico? Já. O pessoal tem falado muito a partir da guerra da Ucrânia, né? Então, o que é isso? Eles querem mudar, eles querem estabelecer leis que sejam globais. Eles querem investir só em energia limpa, não querem mais investir em nada que tenha a ver com petróleo, mudar toda a matriz energética, os carros. Mas não só isso, eles estão falando de um mundo em que ninguém vai ser dono de nada e todo mundo vai ser feliz. Cara, eu tenho um casal de amigos na França. Depois você pesquisa aí.
a Lei 49.3 na França. É uma lei em que o Macron, quando ele usa isso sobre um projeto que ele quer passar, o Congresso Nacional tem 24 horas para derrubar a lei. Se não derrubar em 24 horas, ele não precisa mais do Congresso. Ou seja, ele pode governar desse jeito. Porque como é que você consegue derrubar uma lei em 24 horas? Você sabe que não existe. É discussão, é gente daqui, gente dali. Passou 24 horas, caducou. E ele já está dizendo que ele vai usar essa lei para um monte de coisas. Ou seja, o mundo está caminhando para um tempo em que não vai mais ter democracia. Onde o Congresso não vai mandar, os líderes das nações vão mandar, vão fazer o que quiserem, em todas as nações. Isso está caminhando para quê? Para uma agenda global, que vai ser, obviamente, uma agenda de controle sobre o mundo, e inclusive o anticristo vai ser o líder disso. Agora, o que eu quero dizer para as pessoas é que a gente não tem que focar simplesmente no fato que vai acontecer de ruim. Porque no final de tudo, Jesus vem. Então, qual é a comparação com a primeira vinda e a segunda vinda? Tem algum tipo... Quer mais um? Não, vou beber água. Aqui tem água. Tem alguma simetria, alguma similaridade? Vai ter também... Ele vai vir de uma mulher virgem? Não. Vou explicar para você. Eu vou ler para você um texto aqui, ó, que é uma coisa que muitas pessoas não se atentam, né? Isaías 61, 1. Isso aqui é o profeta Isaías trazendo uma palavra profética, mas apontando para Cristo. Tá? Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Ele diz que o Messias iria apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Detalhe, quando Jesus chegou em Nazaré, a sua terra, onde ele foi criado, ele nasceu... Tem algumas cidades importantes para Jesus. Ele nasceu em Belém, ele foi criado em Nazaré, ele exerceu o seu ministério em Cafarnaum e morreu em Jerusalém. Mas quando ele chega em Nazaré, ele entra na sinagoga e é convidado para ler as escrituras que estavam no dia e comentá-las. E o texto do dia era esse. Então ele leu esse texto e disse: hoje se cumpre em mim as escrituras. Ou seja, eu sou esse cara que eles estão falando aqui, o Messias. Aí quiseram até apedrejá-lo, levaram ele num precipício. Você chegou aí lá no Monte do Precipício, lá em Nazaré, ou não? Não. Então, tem um lugar que eles quiseram jogar ele do precipício, mas ele atravessou e saiu. Mas o detalhe que eu queria citar aqui é que essa profecia fala de apregoar o ano aceitável e o dia da vingança. Só que quando ele usou esse texto, ele só falou do ano aceitável. Por que ele omitiu o dia da vingança? Porque o ano aceitável diz respeito à primeira vinda. Ele veio para pregar. É o tempo de você aceitar o meu evangelho e ser salvo. E quando ele vai trazer o dia da vingança? Na segunda vinda. Na segunda vinda ele não vai nascer. Ele vai aparecer no céu, entendeu? E vai acabar com tudo. E ele vem, como diz Apocalipse 19, né? Na batalha do Armagedon. Você foi lá em Megido, né? Viu aquele vale de Jezreel, aquele lugar extraordinário, né? Lá vai ter 200 milhões de soldados. Eu sempre pensei, como é que pode caber 200 milhões de pessoas? Ali cabe. Vai estar tudo empinhado dos exércitos inimigos e ele vai acabar com tudo, entendeu? Eles vão sitiar Jerusalém e ele vai vir do céu e vai destruir os exércitos do anticristo. Então ele vem para ser o juiz na segunda vinda. Na primeira, ele é o cordeiro. Na segunda, ele é o leão. É interessante porque quando João tem a visão do Apocalipse, no capítulo 5, ele vê Deus com um rolo selado, com 7 selos. E ele ouve uma voz dizendo: quem é digno de abrir os selos?
E houve um silêncio, porque ninguém era digno. João começa a chorar. Porque ele fala, ninguém foi encontrado digno. Aí ele ouve uma voz dizendo, não chores, porque o leão da tribo de Judá, o cordeiro que foi morto, é digno de abrir os livros. E aí ele vê, entrando na sala do trono, Jesus com roupa, como cordeiro, ensanguentado nas suas roupas, tomar o livro da mão de Deus e começar a abrir os selos. Isso significa que o papel de Cristo é tanto de cordeiro quanto de leão. Ele é de cordeiro porque ele é aquele que morre para tirar os pecados, mas ele é de leão porque ele vem para julgar a terra. Então, se na primeira vez ele veio para dar oportunidade das pessoas se arrependerem, na segunda vez, quando ele vier, ele vem para estabelecer o juízo. Se inscreva no canal Refúgio Cortes e já deixa o like. Isso ajuda demais o canal a crescer e motiva a gente a trazer cada vez mais cortes de podcast para vocês.